Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão importante que são os métodos de financiamento do SUS. A gente já discutiu isso antes, mas é bom sempre a gente voltar a lembrar. Muita gente fala que o SUS é barato, que o SUS não sei o que o SUS não sei o que, mas esquece que o SUS é uma entidade tripartite. Ela depende da União, dos estados e dos municípios. Cada um oferta uma contraprestação por aquele serviço, né? Tudo isso é gerido pelo Fundo Nacional de Saúde, né, que é o grande gestor dessas informações, e os dados para esses pagamentos são coletados pelo DataSUS, né, que é o Serviço de Processamento de Dados do SUS. Quando o modelo foi criado, essa ideia do tripartite é que ocorresse uma distribuição igual dos valores entre cada ente federativo, né? Então, o SUS com uma parte, o governo federal com uma parte, o estado com outra parte e os municípios com outra contrapartida, né? Só que, na verdade, essa discrepância, né, de valores que a gente vê das tabelas é porque o SUS simplesmente espera que você consiga contratar mão de obra suficiente para estabelecer os programas de saúde e família, as estratégias públicas de saúde, né? E o financiamento do SUS ele é muito, mas muito simples de ser feito. O problema é que é um sistema que precisa de uma certa burocracia para funcionar, e tudo bem, né? Isso é uma coisa natural dentro de um sistema que é público, né? Existe uma burocracia, mas as coisas não são tão burocráticas assim. O SUS é um sistema universal. Se a gente for comparar com outros modelos de assistência à saúde no mundo inteiro, o SUS tem um aspecto de cobertura muito maior. Apesar de eu não concordar com algumas coisas, eu acho que elas poderiam ser melhores feitas, mas uma estratégia de família bem feita, ela evita um monte de custos mais altos dentro de uma internação, de um atendimento ambulatorial, ou mesmo para os pacientes de alta complexidade, né? Que são os pacientes dialíticos, são os pacientes que têm doenças crônicas. E o SUS também enfrenta uma judicialização muito grande. As pessoas acham que a União tem que pagar por tudo. Ok, eu concordo que o Estado ele deveria forçar um pouco mais a mão enquanto entidade para não deixar os preços dos medicamentos tão essenciais, tão importantes, custarem o que custam, né? Eu sei que tem todo um desenvolvimento de pesquisa e tal, mas um medicamento custar 12 milhões, eu acho isso muito absurdo, muito fora da realidade. É, é um acesso para poucos e o governo federal, se gastar, por exemplo, 12 milhões no medicamento, é muito difícil para a gente entender a conta. Mas para aquele paciente ali, aquele valor é pequeno, porque é a vida dele, né? Então tem todo um sentido filosófico por trás disso, e o SUS é extremamente um ambiente de debate, um ambiente de discussão e um ambiente que precisa realmente de união de estados, governos e municípios. Mas a gente não vê essa união acontecendo. A gente vê o estado querendo transferir uma parte pequena para os municípios querendo gastar o mínimo possível e o governo federal desorganizado, como sempre, naquelas estratégias que são globais, como vacinação, Programa Nacional de Hanseníase, câncer de mama, entre outros programas que o governo federal tem. Já passou da hora da gente realmente cobrar mais dos entes federativos e do governo federal. Os municípios, a maioria deles pelo Brasil afora, sequer tem um médico de família ou uma equipe de atenção básica, né? Então isso tudo é muito triste, isso é tudo muito grave, isso é tudo muito contencioso. A gente tem um monte de falhas no processo e a gente tem um buraco enorme no coração do SUS. E eu vejo com muita tristeza isso, porque o modelo do SUS, se a gente for colocar
como ele foi concebido, como que ele nasceu, o tipo de debate que ele envolveu, era o melhor modelo de saúde do mundo. Não existiria saúde suplementar no Brasil se o SUS realmente fosse amplo e tivesse todos os seus processos muito bem auditáveis. O CONAS, que é o Conselho Nacional de Saúde, ele deveria ter muito mais poder do que tem, né? Assim como o FENASA, as federações dos governadores, dos secretários de saúde, a FENAS, elas deveriam ter muito mais poder para discutir isso. E a gente vê ainda muito sério a questão da capitalização dos médicos. Os médicos não atendem no interior, né? Os médicos dificilmente vão para o interior do Brasil, seja por acesso, seja por infraestrutura, seja por questão econômica, seja por questão de N coisas, né? E é uma coisa muito triste você perceber que a quantidade de esforços que são levantados para isso e a gente tem tão pouco resultado. E o Brasil está vivendo uma época de academia, de SUS, de medicina muito forte, o que eu discordo muito. A gente não precisa de mais hospitais, mais faculdades de medicina. A gente precisa mais de maior gerenciamento no SUS. E formar gestores para o SUS é uma coisa que precisa ser repensada e não apenas idealizada, né, num paideia, né, do governo federal ou do governo estadual. E o SUS é progressista desde a sua origem, né? O SUS, ele é progressista pelo acesso, pela universalização. Não importa a ou B ou C, todos têm direito a ele. E é muito triste você ver ainda extremamente complicado a falta de polos regionais de saúde melhor distribuídos, sabe? É muito triste você perceber que ainda existem nichos locais extremamente carentes do SUS. A atenção básica, ela, infelizmente, ela está sendo, com poucas e honrosas exceções, ela é aquela que mais penaliza o paciente e que, quando você vê, os desfechos clínicos são os mais catastróficos possíveis, né? A culpa é de todo mundo, né? A culpa é minha, é sua, é do seu vereador, é do seu prefeito, é do seu governador, é do seu secretário de saúde, é do governo federal, né? Que esse eu não tenho comentários mais para fazer. E a gente poderia fazer um mundo melhor com o SUS. Infelizmente, a gente tem que lutar pelo SUS com unhas e dentes, porque é a única coisa que poderia salvar o Brasil de muitas outras mazelas piores. Mas educação e saúde para esse povo, para esses governos, né, principalmente de direita, são coisas de acesso VIP, né? E infelizmente a gente ainda precisa sonhar com coisas factíveis e ver as pessoas tendo o básico para sobreviver, né? Saúde, alimentação, moradia, isso são direitos universais dessas pessoas e a gente está longe de cumprir isso, né? Isso só me faz refletir que o SUS seria um tripé importante na mudança social e que ele foi tão desmantelado, tão desprezado, tão mal gerenciado, que hoje a gente está desse jeito que está, né? As UBSs lotadas, as UPAs lotadas, os hospitais públicos lotados e não dando conta do recado, né? Infelizmente é o que a gente tem para hoje. Bem, essa é uma segunda-feira chateada, mas vamos em frente. Sigamos combatendo essa
crise de desinformação. Um excelente dia para vocês, fiquem bem, espero que todos estejam bem. Inscreva-se no canal, clique no joinha, dê o seu like, comente, é muito importante para mim. E não passarão.